Bom dia, boa tarde, boa noite. Preparados? Seja o momento que você veja essa mensagem, eu espero que ela entre profundamente no seu coração, tá? Então vamos lá. O que Marco Aurélio e Jesus têm em comum? E por que isso mudou a minha forma de encarar a vida? Hum. Todo mundo fala que a Bíblia é um livro difícil de entender, mas eu, desde os meus 10 anos, eu nunca entendi esse problema, porque para mim ela sempre foi um livro vivo, dinâmico e mais humano que existe. E um dia eu percebi algo que mudou tudo. Os grandes filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, eles entenderam a mensagem de Jesus, cada um do seu jeito, cada um na sua época, mas eles entenderam. E hoje eu quero mostrar essa ponte aqui para vocês e te contar como ela mudou a minha vida de maneira concreta. Mas calma, eu estou em processo. Aqui a gente não vai contar mentirinhas. Eu venho de conversão desde 2009. Eu acredito que o processo de conversão, pessoal, ele dura até o seu último suspiro aqui na Terra. Então, fica aí comigo que a gente vai dar continuidade. Vamos então agora pegar o fio da meada. Olha eu aqui vendo se o microfone tá ligado. O estoicismo ele diz que nós somos responsáveis pelo que acontece dentro de nós. Concordo plenamente. Que nós não controlamos o mundo, mas nós controlamos a resposta a ele, a cada situação. Que a virtude, o caráter, a escolha, isso é o que define quem nós somos. E é verdade, porque Jesus dizia exatamente, ele disse exatamente a mesma coisa, só que ele foi além. Quando a mulher do fluxo de sangue toca, após 12 anos sofrendo, o que Jesus diz para ela? Ele não faz milagre do nada. Ele olha para ela e diz: a tua fé te curou. O poder estava nela, na crença dela, na escolha dela de acreditar, mesmo quando tudo dizia para ela desistir. Excomungada, deixada às traças. Quando o centurião vem pedir pela vida do seu servo, ele não pede para Jesus ir até a casa do servo. Ele diz apenas, diz a palavra, porque ele entendia o poder da palavra, ele entendia o poder da autoridade, o poder de crer sem ver. Lembra que Jesus fala que a língua, ela é como ela tem tanto poder de vida como poder de morte. Então a gente ultimamente pega piadinhas que difamam a nós mesmos, que difamam aos colegas, são memes, são filmes, indicando coisas negativas, enquanto que a Bíblia fala, quando vós falais com os vossos irmãos, falais como liberando oráculos, como você tem que liberar amor, você tem que e isso, eu não vou mentir para vocês, que eu não tenho um ladinho aqui que às vezes dá vontade, né? Mas isso é um trabalho contínuo, diário. Vão ter dias que você vai vencer, vão ter dias que vai ter dias, né? Vão ter dias que você vai se sentir como perdido nessa batalha, mas é só uma batalha, não é a guerra. Satanás quer que você pense que é a guerra, mas é só a batalha. Porque pensa que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra potestades, principados, seres trevosos que perderam a oportunidade perfeita de estar ao lado do Criador porque eles quiseram ser mais do que o Criador, sendo que eles eram criação. Isso não existe. Mas não me perdendo aqui, eu quero compartilhar a respeito do estoicismo, do ser peregrina nessa terra, ser peregrino nessa terra, fazer a conexão do estoicismo com Jesus e Bíblia, do estoicismo com física quântica e Bíblia, porque é, é uma coisa só. É uma coisa só. E não tem absolutamente nada a ver com religião. Nada. A religião é uma coisa inventada por Satanás para dividir as pessoas, dividir, necrosar o cérebro das pessoas. Jesus, ele nunca pregou religião. Ele pregou sim a palavra, olha, ficou até arrepiada. Ele veio para pegar a palavra do pai dele.
Ele era judeu e ele não pregava o judaísmo, porque tudo é tradição de homens. E esses homens, eles querem o quê? Poder sobre a sua vida, sobre a sua mente. Eles não querem te curar. Eles são fariseus, fariseus hipócritas. Eles nem entram no céu e ainda fecham o portão para que você não entre também. Então, fazendo essa ponte, estoicismo, Bíblia, estoicismo, para mim, é fé. Estoicismo e fé são a mesma coisa, porém com nomes diferentes. Aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida, Natália? O que tem a ver? Aí me pergunta, o que isso tem a ver com a minha vida? Tá, vamos lá. Marco Aurélio, ele escrevia todos os dias. Graças a Deus eu tenho o hábito de escrever também desde pequeno. De manhã ele planejava, à noite ele revisava. Ele se perguntava: quem eu fui hoje? Eu fui quem eu queria ser? O que eu posso fazer para melhorar amanhã? Isso é o que hoje em dia nós chamamos de diário da gratidão, de journaling, de morning routine. Mas ele fazia isso no século II depois de Cristo. E Joe Dispenza, que é contemporâneo, ele diz que algo que eu acredito profundamente, o que você está vivendo hoje é resultado do que você pensou, sentiu no passado. E o que você pensa e sente agora está criando o seu futuro. E isso também está na Bíblia. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Tem um escritor que eu amo, que ele se chama James Allen, e ele também é firme na palavra. E tem um livro, ele é pequenininho, gente, maravilhoso. E o nome do livro é O Homem é aquilo que ele pensa. Ou no que ele O homem é aquilo que ele pensa. E é verdade. E não é só sobre pensar, é uma conexão entre pensar e sentir, porque nós somos energia, nós somos nós vibramos de acordo com. Então, eu entendo que nós nos alimentamos visualmente, auditivamente, né, pelo paladar, e também pelo sexual. Então, muito cuidado como você vem se alimentando na sua vida, tá bem? Porque tudo aquilo que entra no seu corpo precisa te purificar. Mas se você não for sábio, e a palavra do Senhor diz, se você precisa de sabedoria, peça e será dada e dada em abundância. Mas, olha só, novamente, não peça duvidando, porque o homem que duvida, ele é como as ondas do mar, flutuante, vai para um lado, vai para o outro. E Deus fala: não pense esse homem que ele terá alguma coisa de mim. Você precisa ser firme, obcecado por algo que seja íntegro, que seja puro, que seja honesto. Obviamente que você vai ver muitas pessoas desonestas prosperando, mas é porque elas entenderam esse princípio do ser obcecado, do ser firme. A consequência delas vai ser completamente diferente. A consequência de uma pessoa que, ainda passando certo perrengue, ela vai alcançar, porque os desígnios delas são bons. Só que nós estamos no mundo amaldiçoado nesse momento, nós não estamos no Éden. Então, é claro que pode algumas vezes custar um pouco mais devido a vários fatores, traumas de infância, de juventude, pessoas que nos rodeiam, influências de familiares, amigos, isso custe mais para alguns, como é o meu exemplo. Mas eu tenho essa fé inabalável, eu tenho essa fé inquebrantável. Então, eu ainda me sinto, ainda que muitas vezes quebrada e prefira me encolher, me isolar, eu sou como fênix, eu ressurjo das cinzas. Então, eu espero que você também escolha esse tipo de caminho, entende? E que você possa ouvir essa mensagem, olhar para si e se perguntar: o que eu venho fazendo com a minha vida, o que eu venho vivendo, o que eu tenho pensado, no que eu tenho sentido, porque mais do que pensar é o que você sente
que ecoa e que o universo do Senhor traz para você de regresso, tá bom? Então a pergunta não é isso funciona? A pergunta é o que eu estou pensando? O que eu estou criando sem perceber? Não queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas agora eu vou contar um meu testemunho. Tenho provas concretas disso na minha vida. Aos 15 anos, eu ficava imaginando conversas, sonhando acordada. Numa dessas conversas, eu dizia sempre para esse amigo imaginário: ai, não vai dar, na próxima semana, na semana que vem, eu vou para Nova York. Não havia nenhuma possibilidade real disso acontecer. Minha mãe não morava lá, não tínhamos esse plano. Tempos depois, nesse mesmo ano, minha tia me perguntou: Nath, eu tô morando aqui. Você quer ir pra Disney ou você quer ir pra Nova York aos seus 15 anos? E eu escolhi ir pra Nova York. Então, anos depois, eu li durante anos sobre o mundo árabe, sobre os Emirados, sobre os príncipes e aquela cultura que me fascinava. E um dia eu me vi em Dubai, em Abu Dhabi, no mesmo espaço onde estavam príncipes. Eu fui a corridas de cavalos no Meydan Hotel, eu visitei os Abel Zarai, eu visitei a Ilha das Palmeiras, eu estive no Dubai por um mês inteiro, de 15 de janeiro a 15 de fevereiro. Apareceu uma pessoa que eu considero especial até hoje, porque de namorado se transformou num amigo, e num amigo se transformou em um conhecido, porque claramente se casou, e hoje tem uma história maravilhosa de vida. E eu entrei num sonho que eu tive no passado. Isso é muito mágico. Mas eu não sabia, eu não tinha essa consciência de que aquilo que você pensa repetidamente, aquilo que você sente de forma firme, aquilo acontece. E acontece quando você menos espera. Mas fica melhor. Fica melhor. Você pode, e é o que eu tô tentando aprender, é me sintonizar agora para criar o que eu quero viver ali na frente. Por isso que eu falo, eu ainda não cheguei lá. Eu já cheguei lá no passado sem saber que eu ia chegar lá. Mas agora eu estou num processo de, então, agora eu quero conscientemente criar o ali na frente. Porque Deus, através da Bíblia, sempre deixou claro. Assim como o homem pensa, ele é. A tua fé te curou. Se você crê que essa montanha se move da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ela se move. Mas então, você tem fé suficiente? Você crê? Você fica firme? Eu não sabia que eu estava co-criando, que eu estava fazendo de maneira inconsciente, mas agora eu quero fazer de maneira consciente. E é isso que eu estou aprendendo e é isso que eu quero compartilhar com você. Para não ficar muito longo o vídeo, eu quero que você saiba que você também é responsável pela sua vida. Não dê esse poder a ninguém, tá? E você é responsável não no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Você tem o poder de escolha, livre-arbítrio sobre os seus pensamentos, de mudar a sua frequência, de co-criar com Deus o que está por vir. Os filósofos entenderam isso. Jesus ensinou isso. E eu acredito que você também já sabe disso. Só precisa que alguém te lembre. Tá bem? Me conta aqui nos comentários se você já teve alguma experiência assim, que agora caiu na sua mente. Algo que você pensou, sonhou e aconteceu de uma forma inconscientemente, de forma inconsciente, mas que agora você está desperto para fazer de forma consciente. Não vou mentir, dá trabalho, mas é um trabalho que vale muito a pena. Porque é um trabalho no qual você vai gerar uma dopamina natural
que não tem scrolling no Instagram, nem no TikTok, nem nada. Salvo se forem para coisas que venham edificar a sua vida. Mas não tem dopamina melhor do que você. Caramba, eu criei isso para minha vida. Eu me conectei ao propósito do Senhor para mim. Eu encontrei mentores, eu encontrei pessoas incríveis e maravilhosas, como no caso, já deixei alguns escritores, mas primeiramente a Bíblia e depois os que vêm depois da Bíblia. Os exemplos que eu dei anteriormente, James Allen, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Eckhart Tolle. Existe um agora que eu tô apaixonada, que é o Laim Garcia Calvo, da Espanha, entre vários outros. Joseph Murphy, tá bom? Então, sejam sábios, escolham por onde vocês querem, sejam sábios sobre o que vocês querem se alimentar na alma, na mente, nos ouvidos, olhos, tudo, tudo, como eu mencionei. E aí me segue aqui, semana que vem tem mais, tá bom? Até lá. Fiquem na paz do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Jesus Cristo. Quem é com eles, é para a eternidade.